Muito boa noite a todos os nossos irmãos, bem-vindos à nossa casa e aos que nos assistem também pelo Facebook, nesta noite de terça-feira, bastante gelada, nosso tradicional inverno, né, que a gente não tem como fugir dele, mas que o calor humano e também a energia que nos é transmitida pelos espíritos de luz façam aquecer a presença dos irmãos em nossa casa. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Às terças-feiras, que os irmãos já sabem, os nossos trabalhos com início às 20 horas e às 19 horas o atendimento fraterno. Aos domingos, 16h30, o atendimento fraterno e a exposição doutrinária às 17 horas e 30 minutos. Então, são sempre muito bem-vindos ainda esses 2 dias, né, para os trabalhos aqui na nossa casa. Quem desejar o atendimento fraterno pode sempre se dirigir ao posto de livros, solicitar o atendimento dos trabalhadores que queiram expor alguma situação que estejam vivendo e que precisam de uma orientação baseada na doutrina espírita, fiquem à vontade sempre para receber esse atendimento. A gente reforça aqui o pedido, né, que os irmãos sabem que a casa tem um projeto de distribuição de marmitas às sextas-feiras na cidade às pessoas que estão em situação de rua. Então, se alguém quiser colaborar com qualquer tipo de alimento, né, é sempre muito bem-vindo. A gente recebe, repassa depois para aqueles que fazem o alimento da sexta-feira. Então, a gente agradece se houver a colaboração dos nossos irmãos, a gente poder servir as pessoas que dependem, né? Digamos assim, não resolve a situação, mas ajuda, ameniza sempre. Então, podem fazer as doações. No início sempre aqui dos nossos trabalhos, trazendo a mensagem do livro do Chico, pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. E hoje com o título Na Oração. Senhor, ensina-nos a orar. Está em Lucas, capítulo
capítulo 11, versículo 1. A prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. A mensagem do Cristo, né, para todos nós. Vamos à obra. Vigiemos e oremos sempre. E assim, abrindo as nossas atividades, os nossos trabalhos na noite de hoje, que os irmãos mantenham essa conexão, a sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, que possa nos orientar em todos os trabalhos da noite de hoje. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui. Que haja proteção, amparo, acolhimento de todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, por todos que buscam, através dos ensinamentos de Jesus, a sua melhora, a sua evolução, a sua mudança, como bem traz o tema hoje da noite com a Susan. Que vivenciemos, então, esses exemplos, busquemos a nossa modificação através do nosso Mestre, do nosso Jesus. Pedimos a proteção, então, nos trabalhos da nossa irmã Susan, que vai fazer a exposição doutrinária na noite de hoje. Gratos a Deus, gratos a Jesus, por todo o amparo que nos trazem na noite de hoje. Que assim seja. A transformação necessária. Ouçamos. Bem-vinda de volta a casa, Susan. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes junto conosco, a todos aqueles que nos assistem pela nossa página do Facebook. Rogamos a espiritualidade desta casa que derrame sobre cada um de nós e os nossos lares todas as bênçãos que necessitamos. Aos irmãos que nos assistem também nos seus lares, para que todos recebam o conforto e o amparo necessário. Não posso deixar de mencionar aqui, queridos irmãos, a presença de um colega, o Sérgio, que foi nosso colega por muitos anos nesta casa e que hoje nos brinda com a sua visita. É um enorme prazer recebê-lo, Sérgio, junto conosco. Já foi facilitador da casa também, já deu aula para alguns dos trabalhadores, então sempre será muito bem-vindo. Esse é o teu lar sempre. Então, irmãos, o título da nossa reflexão de hoje já diz praticamente tudo aquilo que nós necessitamos, que é a transformação. Mas nós estamos, na realidade, hoje vivendo um período no nosso planeta, né,
de grandes transformações, de grandes modificações e de grandes descobertas também, tanto científicas quanto tecnológicas e até mesmo conceituais. Aquilo que nós, mais experientes, digamos assim, vivemos há 50 anos atrás, lá na nossa época de juventude ou de criança, os nossos jovens de hoje não fazem nem ideia, a não ser quando nós contamos a eles ou quando eles veem que agora nós temos a internet à disposição, que ali traz tudo, inclusive vídeos mostrando como era na nossa época de infância. Então, os jovens de hoje, eles nasceram num mundo muito diferente daquilo que nós experienciamos. Mas existem algumas circunstâncias, alguns fatos que não sofreram a transformação que a gente esperava, ou talvez a transformação que nós desejaríamos. Por exemplo, eu não gostaria mais de ouvir falar ou vivenciar, né, a questão das guerras, mas elas ainda acontecem no nosso planeta. Eu também não gostaria mais de ver o abandono de crianças ou de idosos em situações de precariedade, mas isso ainda acontece. Também não gostaria mais de ouvir notícias que mencionam o feminicídio, que mencionam o estupro, que mencionam assassinatos, violência contra animais, roubo, corrupção, golpes. Mas tudo isto ainda está presente na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo todo, infelizmente. Mas quando a gente reflete sobre isso, né, reflexiona nesse sentido do porquê, quando a gente procura buscar respostas, existe uma que nos faz entender esta realidade. É que nós, habitantes do planeta Terra, ainda não atingimos o grau evolutivo que o planeta já comporta. Porque o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, das comunicações, ele está muito acima do nosso avanço como pessoa, moralmente falando e espiritualmente falando. Nós estamos, claro, em fase de evolução, mas nós ainda apresentamos, devido às questões que eu mencionei, sintomas de selvageria, de inferioridade, o orgulho e o egoísmo, ainda muitas vezes dominando as nossas atitudes. Isso tudo porque nos falta amor, nos falta discernimento. Então, na verdade, o problema está em nós. Os espíritos superiores, os espíritos que nos assistem, nós somos espíritas. A nossa doutrina é a doutrina dos espíritos. Eles há quase 200 anos, mais ou menos, eles nos trazem mensagens esclarecedoras, nos comunicando que nós somos eternos, que nós somos espíritos e que nós precisamos evoluir. Mas essa evolução só vai acontecer com a nossa mudança. E nós continuamos em equívoco, nós continuamos em erro. O planeta está evoluindo, mas os seres que habitam o planeta ainda estão com necessidade de melhora, de evolução. E a gente, quando fala sobre os espíritos, aquilo que eles nos trazem através da doutrina espírita, né? Tantos
livros que a gente lê, que foram relatados pelos espíritos, a própria codificação espírita, nas 5 obras básicas, isso a gente só está considerando nos últimos 200 anos. Mas antes ainda do Mestre Jesus reencarnar entre nós, que é o espírito mais puro, de grandeza, que o nosso planeta já recebeu, antes dele, ele mandou diversos enviados para nos trazer esclarecimentos. E nós continuamos teimando, mesmo com a vinda dele, mesmo após ele, tantos outros espíritos luminares que vieram para tentar nos esclarecer e fazer com que a gente entenda que precisamos mudar. Esses espíritos que vieram de imensa sabedoria, eles nos trouxeram exemplos de bondade, de humildade, de amor incondicional, de desprendimento total com as questões do mundo material. Quantos vieram para nos auxiliar? E nós permanecemos negando, teimando e, consequentemente, sofrendo. Mas, irmãos e irmãs, então está chegada a hora, porque o plano do Mestre Jesus já está em execução. Isso a gente já pode ver por tudo que nós temos presenciado de evolução no planeta, como eu já falei no início, científica, tecnológica, de comunicação, de conceitos também. Então, chegou o momento de nós darmos um basta aos nossos erros, às negligências que muitas vezes a gente tem. Todos nós, eu acredito, todos nós desejamos a felicidade. Alguns vão pelo caminho errado, pelo caminho torto, mas todos nós desejamos ser felizes. Todos nós almejamos a paz. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a mudança, a transformação, a qual a gente já vem adiando há milênios. Porque como espíritos que somos, nós temos inúmeras encarnações pregressas, que não lembramos, e muitas ainda que virão no futuro. Então, o planeta de regeneração, que é esse que nós almejamos, ele está batendo a nossa porta e ele está a nos dizer: chegou a hora, eis o momento da transformação. Pegue a sua charrua e mãos à obra. Quando a gente diz pegar a charrua, é uma metáfora que significa comece a trabalhar, comece a agir e assuma a sua responsabilidade perante a sua própria história, perante a sua própria existência. A responsabilidade é nossa, pela nossa própria iluminação, pela nossa própria mudança, e essa mudança ela é interior. E ela já foi postergada por muito tempo. O planeta pede socorro. Nós é que temos que mudar. Está difícil? Está difícil. É difícil. Nós vivemos momentos difíceis. Mas daí nós devemos também parar e pensar: foi fácil para Jesus quando esteve entre nós? Ele, o ser mais puro, mais luminoso que o planeta já recebeu, foi fácil para ele? A maneira com que ele foi recebido, com que ele foi tratado, com que ele foi morto? Não. Então, não é fácil, mas é necessário. E ele, quando esteve aqui, ele veio para despertar em nós o amor, a justiça, a benevolência, a capacidade do perdão. Tudo isso é necessário para que o planeta evolua.
Mas quem vai fazer o planeta evoluir somos nós. Então, na verdade, aqui na Terra não está fácil para ninguém. Mas nós temos que fazer valer o que o Cristo nos disse, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, para que nós possamos avançar, se o reino de Deus está dentro de nós, ele tem que ser mostrado, ele tem que ser exposto, ele tem que ser vivido. Quis nos dizer o Cristo que a verdadeira transformação começa no interior. É no interior de nós mesmos que começa a transformação. Quando permitirmos que Deus governe o nosso coração, as nossas atitudes vão refletir a justiça, o amor e o compromisso com o nosso próximo, porque ele faz parte da nossa caminhada evolutiva. E é disso que o nosso planeta carece, da mudança interior de cada um dos seus habitantes, um esforço de cada um de nós. E para que essa transformação, que se faz tão urgente e necessária, aconteça, é interessante nós observarmos algumas condutas. Eu vou fazer, então, algumas referências aqui. Existem dentro de nós duas questões que devem ser por nós conhecidas, nós temos que nos conhecer, e estudadas. Os nossos opositores e os nossos aliados. Dentro de nós temos aqueles que nos conduzem ao erro e aqueles que nos conduzem à melhora. Então, nós podemos chamar os opositores de nossos defeitos e podemos chamar os nossos aliados das nossas virtudes, porque todos nós temos virtudes. Nós estamos em constante luta contra os nossos opositores, que são os nossos erros, defeitos, equívocos, e em constante trabalho a favor dos nossos aliados, que são as nossas virtudes. Trabalho incessante para fortalecê-las, para melhorá-las e para expô-las, as nossas virtudes. Porque nós temos que superar os nossos defeitos para progredir e trabalhar as nossas virtudes para alcançar a grandeza moral e espiritual que precisamos. Essa batalha íntima é difícil, mas é necessária. Nós podemos treinar através de algumas atitudes. Por exemplo, fugir do papel de vítima. Parar de se vitimizar e fazer drama com tudo que nos acontece, colocando a culpa às vezes nos outros. Nós somos os responsáveis por aquilo que retorna a nós mesmos. E como espíritos que somos, sabemos que aquilo que não é mal desta vida, que nos atinge, é consequência de vida anterior. Como já nos dizia o Chico Xavier, tudo passa. E tudo passa. Todas as coisas vão passar. Portanto, nós temos que aceitar a transitoriedade das coisas. Não nos apegando e lembrando que nada nos pertence, nem mesmo os filhos nos pertencem. Eles são empréstimos divinos. Nós temos responsabilidade com eles, muita, mas eles não nos pertencem. Até porque nós não sabemos quando nós partiremos. Então, acostumar-se à ideia de que tudo é passageiro e transitório nos trará paz. Só o que é real é o que existe dentro da nossa mente. Então, se eu acredito que algo ou alguém está errado, está errado. Se eu acredito que está certo, então está certo. É a minha consciência.
é aquilo que eu administro na minha mente. Então, independente da situação apresentada, o que importa é o que eu acredito, aquilo que existe dentro de mim. É a maneira de eu ler a vida que torna real a vida dentro de mim. Não importa o que está lá fora, o que importa é como eu leio as coisas que estão lá fora, como eu as percebo, como eu traduzo para o meu íntimo o que eu vejo lá fora. Por isso, hoje, nós temos profissionais que nos auxiliam a fazer a leitura do que nós percebemos e que muitas vezes é o que está nos fazendo mal. Porque uma outra pessoa nos ouvindo pode fazer com que a gente perceba os nossos erros. Então, nós temos hoje profissionais que nos ajudam. Nós desvirtuamos, às vezes, a percepção do que nos acomete e muitas vezes culpamos os outros pelos erros que nós cometemos ou pelos equívocos que nós causamos. Então, nós não percebemos o mal que está em nós, que está na nossa maneira de agir e interpretar as situações. Então, enquanto nós não disciplinarmos o nosso pensamento, nós não conseguiremos mudar. É necessário doutrinar a mente para que os nossos pensamentos sejam bons, para que possamos ter mudança de vida, mudança de atitude. Então, enquanto nós não fizermos reflexões para a mudança, ela não irá acontecer. Nós continuaremos da mesma forma, com os mesmos atos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas palavras. Para não agirmos no mal ou não alimentar pensamentos infelizes, devemos doutrinar o nosso pensamento. A importância de boas leituras, de ouvir coisas boas, de entendimento da nossa situação aqui na Terra, de perceber quais são as nossas responsabilidades. Isso tudo é o que nós temos que perceber para doutrinar a nossa mente. Não pensar no mal nos fará não agir no mal. Então, iniciaremos a transformação que vai nos trazer a felicidade. Ninguém evolui sem esforço. Deixar a vida nos levar, como tem aquela música que diz, vamos deixar a vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muitas vezes nos leva por caminhos tortuosos e de sofrimento. Então, deixar a vida nos levar não nos trará a mudança que queremos ou a mudança que necessitamos. É preciso esforço, é preciso repetição e treino para que nós possamos vencer as nossas imperfeições e tornar vencedores os nossos aliados, que são as nossas virtudes. Nós somos os construtores da nossa própria história. Construímos a nossa vida com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Trabalho é transformação. Trabalhar no bem nos transformará. Só assim nós atingiremos a nossa libertação espiritual. Nós vamos, então, nos libertar do egoísmo, vamos nos libertar do orgulho, vamos também, nesse esforço, nesse trabalho, nessa disciplina, nos libertar da preguiça de mudar. Depende do nosso esforço, da nossa vontade. A batalha é tumultuada, com certeza. Nós acertamos, nós erramos, nós caímos, levantamos. Às vezes temos que retroceder, repensar
e agir de outra maneira, mas a batalha será ganha, com certeza. Todos nós somos fadados a evoluir, embora negligenciamos as oportunidades. Esta encarnação é importante, é um momento. Então, não vamos negligenciar com as nossas tarefas, porque pode demorar, mas nós vamos vencer. Nós vamos eliminar os nossos opositores, são nossos erros, defeitos, equívocos, e vamos fazer mais forte os nossos aliados. E o que nós temos que fazer, então? Treino no bem, treino e esforço com os nossos aliados, que são as nossas virtudes, e para que a mudança ocorra, então é preciso que nós verifiquemos o nosso íntimo, o que existe aqui dentro de mim. Nós precisamos fazer uma limpeza, uma faxina, verificar aquilo que já não presta mais, aquilo que já não cabe mais dentro daquilo que nós já conhecemos. E vamos, então, estimular o bem, o bom, o certo, aquilo tudo que o Mestre Jesus já nos exemplificou há 2000 anos atrás. Esse mergulho no meu eu profundo, lá no meu íntimo, para que eu me conheça, para que eu saiba quem eu sou, para que eu saiba quais são as minhas tendências, para que neste mergulho eu analise a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, de encarar a vida. Então, a partir disso, eu tenho a possibilidade de iniciar o meu processo de mudança. É uma catarse, onde eu reflexiono comigo mesma sobre as minhas fraquezas, meus pontos fortes, e catarse, nesse sentido que estamos aqui, né, significa purificação, limpeza ou libertação. É quando nós expomos para nós mesmos aquilo que não queremos mais. Não queremos mais aquilo na nossa vida porque nos faz mal, porque nos traz sentimentos de angústia, de dor, de sofrimento. Então, é um processo de descarga emocional intensa em que uma pessoa consegue se libertar de sentimentos, de traumas ou tensões reprimidas, resultando em grande alívio e renovação. Uma autoavaliação perante as próprias atitudes, reconhecendo o que existe de bom, visualizando e admitindo o que existe de mal e reconhecendo que a principal culpada ou culpado pelos erros e sofrimentos somos nós mesmos. A ideia de luta e vitória. Como eu já falei, lutar contra os nossos opositores e trabalhar junto com os nossos aliados. Porque nós entramos nesta existência de uma forma. Claro que trouxemos planos de melhora. A gente sempre reencarna com planos de melhora. E o que nós queremos? Nós queremos sair desta existência de uma outra forma. De uma forma exitosa. Com sucesso. Com êxito. Para isso, a importância, então, desse autoconhecimento. Ter humildade para reconhecer as fraquezas e valorizar e fortalecer as nossas virtudes. E para encerrar, então eu deixo essa pequena reflexão que Emmanuel nos traz no livro O Consolador, que é uma psicografia de Chico Xavier, é um livro maravilhoso, aconselho a leitura aos irmãos. Então ele nos diz assim: o autoconhecimento é o pilar fundamental da evolução espiritual. Pilar fundamental da evolução espiritual. O nosso conhecimento. Se conhecer. Ele ensina
que conhecer a si mesmo é uma jornada de autoanálise, de amor e de humildade, que liberta o ser humano de ilusões e o capacita a dominar o próprio egoísmo. Mas ele também nos orienta para que façamos uma autoanálise sem culpa. Sem culpa. Ele recomenda o exercício constante da autoanálise, claro, para nós evoluirmos, para examinar as nossas ações e aquilo que nós estamos entregando ao mundo, ao próximo, nos vários ambientes que a gente transita, mas ele enfatiza que nós devemos fazer isso com leveza, sem nos destruir e sem nos paralisar, tá? Não nos paralisar pela culpa. Que sejamos humildes o suficiente para, ao nos conhecermos, mudar o que precisa ser mudado e manter o trabalho contínuo e o esforço ativo no rumo da verdadeira felicidade. Que esse esforço de autoconhecimento e sem culpa possa nos acompanhar nesse trajeto de evolução espiritual e libertação que nós todos desejamos. Obrigada a todos os irmãos e irmãs aqui presentes pela atenção e que Deus ilumine a cada um de nós. Obrigada. Muito obrigado, Susan, pela sua exposição que nos chama a atenção para esses pequenos detalhes, né, que nós devemos observar em cada um de nós. Tudo que fizermos certo é um passo para a evolução. Aquilo que fizermos de errado, nós sabemos que vamos ter que reparar. Então, sigamos os exemplos e ensinamentos do nosso Mestre Jesus para que façamos o mais certo possível. Não vamos sair daqui santos, perfeitos deste mundo ainda, mas precisamos fazer o esforço, como bem disse a Susan, para cada vez mais nos melhorarmos. Seguindo adiante, continuemos então com essa sintonia, com os benfeitores de luz, com o nosso Mestre, agradecendo a Deus por nossa existência, Ele que é o dono de nossas vidas, nosso Criador, nosso Pai bondoso, misericordioso, que Ele possa nos entender ainda diante das nossas fraquezas, mas pedimos auxílio para que a gente entenda a nossa caminhada e possamos fazer essa transformação. Que Deus e Jesus nos amparem todos os dias. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão doentes, do corpo físico e do espírito também, que haja o auxílio dos espíritos de luz para a cura. Tem tantos irmãos que têm o corpo são, mas o espírito está doente e precisam de auxílio para poder fazer essa transformação, essa mudança. Um amparo a todos aqueles que cumprem com suas penas nas casas prisionais, em especial aqui no presídio da nossa cidade também. Façamos preces pela recuperação desses irmãos. Quem precisa do médico é quem está doente. Para os nossos familiares encarnados, desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldades, tanto aqui na Terra quanto no mundo espiritual, com perturbações, desespero, não sabem por onde andam, não conseguem o equilíbrio. Pelos que ainda se consideram nossos inimigos, que iniciamos um trabalho de reconciliação, construção do perdão, orientados sempre pelo nosso Mestre Jesus. Por todos aqueles que tomaram decisão também de interromper a existência do corpo físico pelo suicídio. Sempre façamos orações pela recuperação desses nossos irmãos, que sejam assistidos, encaminhados para o socorro. Aos moradores de rua ou em situação de rua, como queiram, que esse é um período bastante difícil para esses irmãos, que eles sejam amparados, acolhidos por Deus nosso Pai, por Jesus, pelos nossos animais também, animais de rua, os animais de estimação, e todos os animais que fazem parte do nosso planeta, também que os espíritos possam sempre auxiliá-los na jornada da Terra.
Rogamos, Senhor, por todos nós, que a paz impere em nossos corações. Não a guerra, como foi dito aqui, não o mal, não o ódio, mas sim o bem, o amor, para que aconteça a mudança, a transformação. E a paz no mundo vai se instalar desta forma. Por toda a humanidade, para que cada vez mais possamos trabalhar pela fraternidade, pela solidariedade e a caridade verdadeira. Que Deus e Jesus possam fazer com que nós aprendamos tudo isso e coloquemos em prática todos os dias um pouco de cada vez. Convido agora os nossos irmãos médios, trabalhadores, para se dirigirem ao fundo, onde estão colocadas as águas, foram trazidas aqui para a purificação. Com o amparo dos espíritos protetores da casa, para que esses benfeitores coloquem os medicamentos necessários nas águas que foram trazidas aqui, as que os irmãos também têm em seus lares, possam mentalizar essas águas como que elas se transformando em verdadeiros medicamentos que esses espíritos trazem agora, nesse momento. Todos nós unidos, num só pensamento de luz, vamos colaborar então com os lenitivos divinos em benefício daqueles que farão uso dessas águas. E agora então, recolhidos no nosso interior, gratos a Deus, gratos a Jesus por tudo que aqui ouvimos, vamos para o passe, que é a transmissão da energia do médium, que é filtrada, que é potencializada pelos espíritos de luz que nos assistem aqui na casa. Que cada um possa alcançar aquilo que é do seu merecimento, que todos sejam assistidos pelos nossos benfeitores de luz, levando em consideração a postura de fé, o recolhimento, o respeito de cada um, e que assim recebamos, então, essas energias de cura, de equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Que possamos, nesse momento, receber tudo aquilo que nós viemos em busca na noite de hoje. Que Deus e Jesus aliviem aqueles que estão em sofrimento por um ou outro motivo. Que possam parar aos irmãos que sofrem, muitas vezes por situações que já poderiam ter sido resolvidas, mas às vezes pela falta de fé, a fé verdadeira em Deus, em Jesus, acabam seguindo sempre no mesmo caminho. Que os nossos irmãos agora façam suas preces individuais, mantendo essa sintonia, conexão com o alto, com a providência divina. Vamos agradecer, vamos pedir também que Deus nos permite, mas principalmente agradecer por tudo o que nos chega. Através desse momento, possamos então alcançar, através das nossas preces, aquilo que nós viemos em busca na noite de hoje. Aproveitemos para pedir pelo planeta de forma geral, não apenas por nós, mas por toda a humanidade. E a humanidade encarnada e desencarnada também. Pelo atendimento de nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, a todos aqueles que buscam pelo seu amparo. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome do vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento para pedir ajuda e bênção para a nossa vida. Que a vossa divina luz incida sobre nós,
e com as vossas mãos retirai todo o mal, todas as tentações e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que pensamentos negativos que nos abatem, nos entristecem, se desfaçam no sopro da vossa bênção. Vosso poder destrua todas as forças negativas que impedem o nosso progresso moral e espiritual. E do céu, vossas virtudes penetrem no nosso ser, dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossos filhos e nossos familiares sejam por vós abençoados, e também toda a humanidade. Entregamos nossa vida em suas mãos poderosas, na certeza de que tudo vamos alcançar. Pedimos perdão pelas faltas e agradecemos todos os dons recebidos. Que assim seja. Com esta prece, encerramos com muita gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, pedindo as bênçãos aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos também. Sigamos com fé verdadeira, esperança sempre, primeiro da nossa mudança e depois também de toda a humanidade. Sigamos em paz com Deus Jesus no coração. Que assim seja.